relação à casa, em relação à vida um com o outro, em colaboração, porque eu acho que é uma coisa cotidiana que nós temos que ter o comum. Eu vou pedir que o Jonas e a Daiane falem como eles dificilmente têm a oportunidade de falar, né, por estarem sempre trazendo algo para a gente, e depois o Wallace também, de falar no compartilhamento dentro do casamento da semana, como foi. Ixi, tá muito. Bom, falando da nossa semana do cotidiano, isso, dentro de casa, assim, foi tranquilo, não tivemos atritos, né? Apesar de não estar 100%, mas foi assim, a nossa convivência durante a semana foi passada, graças a Deus. E essa semana eu acho que eu consegui, me corrigir se eu estiver errado, consegui, dentro do que você falou, melhorar no algo que a Daiane tem há muito tempo, que é ajudar ela em casa, fazer algumas coisas, realmente para a área doméstica eu sou bem preguiçoso, confesso. E essa semana, como ela não estava no início da semana, ela não estava muito bem, eu aproveitei a oportunidade e a cozinha estava cheia de vasilhas, fui lá ver as vasilhas, varri o chão da cozinha, passei pano e tal. Depois, outra coisa que ela reclama muito comigo, meu guarda-roupa desorganizado. Ela já tinha organizado, mas aí eu me esforcei em manter organizado. Incrível, você bonito. Já é alguma coisa. Sem tudo, mas eu fiz mais uma coisa, que foi muito lembrado. Eu lavei roupa. A máquina que lava. Mas vamos ser sinceros, você estender a roupa é o saco. Eu odeio estender a roupa. Não, é rapidinho. Eu esqueço você passa, mas não. Então, assim, nesse ponto, eu organizei um pouco foi o escritório, algumas coisas do escritório. Tá? Eu sempre deixava tudo para jogar, aí eu dei uma organizada também. Então, nesse ponto, essa semana foi produtiva e, querendo ou não, assim, é notório como que eu percebia que o semblante da melhorou, o humor melhorou. Então, foi isso. Vou dar aí fica a dica, viu? Amor, assim. Você quer falar? Quero, exatamente. Eu não de fato me surpreendeu que eu estava muito de cama, ele foi lá e fez e aconteceu. E eu também me esforcei, porque deve ter uns 9 meses, ou seja, desde o início do ano praticamente, eu estou falando, a música da Amazônia, a música da Amazônia. E aí me cansava mais saber que no outro dia eu ficava cansado. Aí depois eu quero saber de coisa, eu vou arrumar. Aí eu arrumei pra ele o guarda-roupa, mandei pra ele um vídeo falando assim, ó, tá arrumadinho. E aí todos os dias, na hora, tipo assim, que eu lembro, eu vou lá e olho o guarda-roupa, vejo a gaveta, tipo, ele tá mantendo organizado. E isso é sensacional, porque ele não faz isso. E, querendo ou não, é um esforço que eu fiz e ele reconheceu que eu fiz. Me ajudou muito com a casa, com as tarefas domésticas, e ele se esforça muito para fazer isso, ainda que ele fale que parece que tem dificuldade. E de fato, meu semblante mudou, né? Fica feliz na hora que ele abria, sem casinha para lavar, as roupas estendidas no canal e o chão da cozinha ali. Casa comigo, Jonas. Maravilhoso. Mas, Lívia. Bom, é de Deus esse. Você não tá bem aí, viu? Pra poder despertar o menino aí, ó. Acho que Deus permitiu, pra deixar ela assim pra ver se ele acorda, né? Bom, lá em casa é o seguinte, cozinha praticamente é por minha conta. Eu gosto muito de cozinhar, ela nem precisa preocupar com cozinha, a questão de o que vai fazer, o que vai comer, que eu tenho isso comigo de cozinhar mesmo. E geralmente quando eu estou cozinhando, eu já vou cozinhando, já vou lavando as vasilhas, eu deixo o mínimo de vasilha possível na pia. Claro que não dá para fazer isso sempre, todos os dias, mas sempre quando eu estou fazendo comida, eu gosto de fazer isso. Né? Eu tento de repente fazer algo diferente também, não é sempre que eu posso. Agora, em relação às outras coisas, no caso de lavar roupa, passar, não gosto de jeito nenhum. E lavar banheiro muito menos, né? E a roupa no meu pé. Ajuda a lavar o banheiro, né? Aí uma vez eu lavei, né?
tentei lavar, não sei se ficou bom, né? Mas ela sempre fica no meu pé. Eu falo assim, deixa o banheiro aí, vamos lavar de 15 dias. Tá bom. Eu sei que tem que lavar toda semana, né, gente? Mas, e às vezes ela também tá muito cansada, você, não, deixa aí, deixa esse banheiro aí, depois a gente lava, né? Tal, eu fico mais ou menos desse jeito. Né? Então, e ela sempre pega no meu pé para me ajudar ela na questão de lavar o banheiro. Uma semana ela, outra eu, mas eu fico só enrolando também para não fazer isso. Né? Mas um dia eu chego lá, um dia Deus vai tocar meu coração e que eu vou lá, vou pegar e vou lavar também. Mas não vai passar mal com o lavar. Fica a dica. Fica a dica. Mas aí, se fosse, você fala que eu te dou um remédio para você melhorar. Saúde, lava banheiro. Hã? Meu filho tem saúde, lava banheiro. Verdade. Você fala, É isso mesmo, ele me ajuda muito na cozinha e já é uma coisa muito importante, né? Porque ele chega na cozinha e todo o resto da casa, então o auxílio dele é muito bom para mim. Principalmente porque eu não preciso preocupar mesmo com comida. Ele faz mesmo, ele tem prazer. Então eu fico com as outras coisas. Mas ele fala assim, mas quando eu peço, quando ele faz outras coisinhas também. Isso é muito valeu. A gente fica tão cansado, né, gente? Porque às vezes poxa, eu tenho que fazer, e serviço de casa não acaba, né? Não tem jeito. Então a gente fica realmente cansado. Mas quando na época está fazendo muito calor, aí que você fica desanimado mesmo. Está fazendo muito calor mesmo, você quer chegar, deitar no ventilador lá e ficar quieto. Porque, né, realmente é muito difícil. Eu fiz questão de levantar esse assunto porque vai ser um pouco do que vai ser falado hoje, mas antes de falar, eu gostaria que o Jonas orasse por mim. Amém. Sentado mesmo, eu vou estender a mão. Que Deus abençoe a vida do Gustavo, que seja a boca do Senhor para nossas vidas nessa noite. Pai, nós te damos graças, ó Deus. Pai, te rendemos, ó Pai, louvores nessa noite, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de Deus estar aqui, ó Pai, e ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a vida do Teu servo Gustavo, ó Pai. Que ele seja a boca do Senhor aqui nessa noite, ó Pai. Capacite, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja no controle, no comando, Pai, dessa ministração, ó Pai. E que os nossos corações possam receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos falar, ó Pai. Que seja uma terra fértil no nosso coração, para que essa semente possa germinar, Deus, e gerar um fruto bom, um fruto agradável, Deus. Um fruto, Deus, que depois vai gerar novos frutos para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos mais uma vez, ó Pai, use a vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Eu fui essa matéria em bom tempo e com o que vocês dividiram, agregou bastante, porque hoje nós vamos falar de acolhete no casamento. Né? Será que você pode ir passando para mim? Eu gravando aí. Isso, primeiramente, para que vocês tenham ciência de que isso é mais para mim, primeiramente, porque é uma coisa que é diária no casamento, e então o que eu hoje vou compartilhar com vocês é algo que eu tenho que trazer para a minha vida. Para quem esteve aqui na vez que o pastor Carlos falou, né, o sexólogo esteve aqui e falou sobre aquela questão de que o casamento é como uma casa. Na nossa casa, né, imaginemos nós o nosso casamento como uma casa, ela precisa ter o alicerce, né, ela não pode ter as rachaduras, porque desmorona. E assim, quando nós temos a nossa casa pronta, né, nós normalmente temos aqueles que têm um privilégio, às vezes tem um quintal, né, uma área atrás, às vezes quer construir, fazer uma churrasqueira e tudo mais, mas existem aquelas pessoas que gostam de plantar, gostam de cultivar suas coisas. E eu acho que a melhor ilustração da vida do casamento é quando se tem uma casa e um campo.
processo diário, incansável, e que nós sempre precisamos ter a satisfação de fazê-lo todos os dias. E pegando essa questão, como os dois casais falaram muito de serviço de casa, eu queria trazer um dado científico para vocês. Eu vi em 2016, eu lembro dessa matéria, que foi da revista Glamour, uma matéria muito rápida. Eu vou ler, que fala sobre casais que dividem tarefas domésticas são mais felizes com quem estuda. E as mulheres ainda se tornam menos suscetíveis às doenças. A felicidade feminina, acredite, pode estar numa pia cheia de louças, mas claro, desde que a mesma tenha sido lavada pelo seu companheiro. É o que aponta uma pesquisa da Universidade Umeå, na Suécia, que apontou 723 pessoas ao longo de 26 anos e procurou identificar como as responsabilidades domésticas afetam os casais. E olhem só, o estudo indica que tanto homens que dividem os afazeres domésticos com as suas companheiras, quanto suas parceiras felizardas, são mais tranquilos e felizes. Segundo a pesquisa, os homens que não dividem os afazeres domésticos são mais suscetíveis a terem ansiedade, dificuldade de concentração e nervosismo, e suas companheiras mais vulneráveis às doenças. É que se por um lado as mulheres ganham folga e ficam menos cansadas, os homens também ficam menos angustiados e se cobram menos quando ajudam. Parceiros que dividem tarefas domésticas são mais tranquilos e felizes. Eu acho essa matéria interessante, porque na realidade, a Isabela até falou assim, esse celular seu um dia vai quebrar, de tanto que ele cai. Eu tenho costume às vezes de lavando vasilha, particularmente eu sou uma pessoa que gosta muito dessa área de política, então eu vejo muita coisa nesse sentido. E eu coloco meu celular com meu fone e eu vou fazendo essa tarefa de casa. Então até banheiro também eu coloco lá e vou fazendo minhas coisas. Isso vai, tipo assim, ao mesmo tempo que eu vou fazendo uma coisa que eu gosto, eu vou fazendo algo que vai agregar no meu casamento, vai descansar a minha esposa nesse sentido e vai colaborar também para o ambiente da nossa casa. E realmente é uma coisa que quando eu faço, para quem conhece a minha vida, eu sou síndico do condomínio onde eu moro e é uma coisa muito estressante. E quando eu priorizo isso acima das coisas do condomínio, eu não abro mão de fazer. Eu não permito que ninguém me interrompa enquanto eu estiver fazendo isso, porque é algo que me faz às vezes esquecer as coisas. E eu fico menos angustiado com o que eu tenho para resolver. Então eu achei muito significativo esse estudo e trazer para nós, é claro, como algo para a gente ter uma atenção, porque casamento se faz junto, não é um como responsável por uma coisa, pela casa, e o outro responsável por colocar o sustento dentro de casa. Nós devemos ser cúmplices e saber dividir as tarefas. E no que isso tem a respeito do que nós vamos tratar hoje, que é a colheita do casamento? Muito. Porque tarefa de casa é algo que você planta e colhe, como o próprio estudo diz. Você colhe uma esposa descansada, uma esposa disposta a te dar atenção. E da mesma forma, quando o marido faz isso para a esposa, ela colhe um marido compreensivo, um marido que aprende a escutar, um marido que aprende a entender as necessidades da esposa também. E existem tantas outras coisas que nós plantamos e colhemos na nossa vida que nós, às vezes, não temos compreensão do que estamos plantando e colhendo. E fazendo alusão a isso, Deus me levou à parábola do joio de trigo. Eu gostaria, quem tiver como acompanhar comigo, está em Mateus 13. A partir do verso 24, tá?
13 e 24. Eu vou ler aqui porque a linguagem até mais atual que eles tenham a compreensão. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados donos das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Respondeu o patrão: não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio que cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Até aí. Como eu disse, o casamento ele chega a um cultivo diário, cansável, que a gente tem que estar fazendo todos os dias. São atitudes que alimentam, né, como amor, felicidade, cumplicidade e outras situações que nutrem a relação. Nessa passagem, nós vamos fazer o seguinte uso: o trigo, que é um rico alimento, né, para o casamento, nós vamos utilizá-lo como algo benéfico para o casamento. Enquanto o joio, que é uma erva daninha, como qualquer plantação quer destruir, é algo que nós vamos utilizar como algo que é cultivado, mas que vem para prejudicar o casamento. E tem que ter o momento certo para poder arrancá-lo, porque se você arrancar no momento errado, ele pode matar aquilo que é bom, e nesse contexto, matar o que é bom leva o casamento ao fim. Tá? O trigo, nós vamos dar algumas características para ele em relação ao casamento. Tá? O trigo é essência. O trigo, ele é renúncia. Renúncia, isso está em Gálatas, não precisam abrir que eu vou ler para vocês. Está em Gálatas 5:25. Ele é a essência de frutos, que são os frutos do Espírito, que o Espírito de Deus nos deu a vida, controle também da nossa vida. Isso se trata de renúncia. Né? O Espírito nos deu vida e controle também a nossa vida. Os frutos do Espírito, está em João 15:8. Eu vou ler também para vocês. Que diz assim: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Que frutos são esses? Fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso são coisas essenciais que nós temos que ter no casamento, os frutos do Espírito, porque isso nos leva a ter sabedoria, a ter, nos momentos certos, atitudes que vão colaborar para o crescimento do casamento, para que não leve, né, ao desentendimento, né, à falta de compreensão. Então nós devemos colher esses frutos. O joio ele é uma questão só de aparência. Vocês vão ver mais à frente uma foto de ambos quando estão no início, que ele é tão idêntico quanto o trigo no início, que quem é uma pessoa leiga não tem condição nenhuma de distinguir. O joio ele vive na carne, não produz nada, ele só traz ódio,
depressão, perturbação, impaciência, malignidade, perversidade, infidelidade, rixa e desgraça na vida. Vou ler aqui uma passagem em Romanos 8. Romanos 8:8 diz: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Outra passagem em Gálatas 5:19-21 diz o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Como eu disse, o joio é algo que traz coisas ruins. Pode passar daí, por favor. E vou falar das semelhanças deles. Vocês podem ver que eles são extremamente idênticos quando eles estão no início do plantio. E como a passagem diz, o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Infelizmente, o que o diabo quer ele acabar com a família, porque a família vamos colocar, um componente tão grande para a igreja e para o crescimento da igreja. Sem a família é muito difícil com que uma igreja cresça. Então, para que uma igreja ela avance, para que ela cresça, para que ela venha agregar muitas pessoas junto a ela, ela precisa ter família, precisa ter um elo forte familiar. E eu creio que é isso que a comunidade Atos tem procurado viver com famílias fortes, famílias saudáveis. A cada dia é isso que a gente tem procurado, com que cada um de vocês, e assim como nós também, venhamos ser famílias saudáveis. Como vocês podem ver as semelhanças, ela tem um haste, um caule muito fino e oco, as folhas finas, pontiagudas e longas, a cor verde, cheiro e até a direção para ambos pendem para parecer gêmeos. Como eu disse, como a gente às vezes não consegue identificar o que é um e o outro, somente ali com a legenda. E um relacionamento em questão de semelhança. Muitas vezes nós temos ações e atitudes nossas que nós traduzimos como trigo, mas é um joio. É algo que às vezes irrita o nosso cônjuge, e ali às vezes o nosso cônjuge, às vezes não tem aquela comunicação tão boa no casamento, acaba não falando. E nós vamos tendo aquela prática constante que vai chegar no momento que vai estourar a situação. E aí a gente tem aí constantemente o joio crescendo, florescendo e permitindo que ele marche os alimentos que enriquecem o nosso casamento. Pode passar, né? Essas foram as qualidades que eu li, pode passar. As mudanças no amadurecimento. Como vocês podem ver, depois que amadurece, tem diferenças grandes. Aí começa a se mostrar realmente quem é um e quem é o outro. Pode passar. O trigo, como vocês viram, muda de cor, assumindo um tom amarelado até chegar à palha, enquanto o joio permanece no seu verde sumo, com rajas mais claras, como sempre foi. O trigo forma-se em pendão, elevando-se altivo, apontando para o céu, enquanto o joio se esparrama desfigurado, perdendo totalmente a forma de sua aparência inicial. Além disso, eu trouxe aqui algumas características específicas de quando eles estão amadurecidos. O trigo, quem cozinha bastante, sabe que a farinha de trigo ela proporciona um crescimento.
quando você mistura para fazer um bolo, né, ou qualquer outro tipo de receita. É um alimento importante, vamos dizer, um produto essencial para o pão. O pão é um alimento riquíssimo, né, que a maioria de nós consome. Então, o trigo é algo tão importante para a nossa vida quanto humanos, que levando para a área do casamento, é algo que nós não podemos jamais desprezar no nosso meio. O casamento, ele precisa cultivar o trigo da melhor maneira possível. Ele precisa ter um sacrifício, ele precisa ter renúncia para que a nossa plantação seja a melhor possível. Pode passar, Dani, por favor. Enquanto o joio tem as características dele enquanto planta, e como eu disse anteriormente, ele acaba trazendo destruição. Um detalhe importante do joio é que a semente é dura e seca. Quando nós produzimos joio no nosso casamento, atitudes, né, que são joio, você percebe que são atitudes inflexíveis, que são atitudes que, quando nós vamos tratar em um diálogo, às vezes uma opinião só prevalece. Você bate ali em cima e não quer mudar. Você não abre mão para que você mude o casamento de onde vem, é sempre valer a sua opinião. Eu já me deparei muito com isso. Por mais que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, de personalidade tranquila, mas muitas vezes eu tenho que me policiar, porque às vezes eu quero que minha opinião vale mais do que a da Isabela. E é algo extremamente ruim, porque nem sempre eu vou estar certo. Então, no momento em que eu me deparo com isso, eu preciso rever se isso que está trazendo discórdia no meu casamento, por eu ser, às vezes, inflexível, é um joio. Trazendo para vocês um exemplo mais prático para mim. Antes de prosseguir nessa parte, eu vou fazer uma pequena ilustração de como que nós aprendemos a separar o joio do trigo. É possível, como eu disse ali atrás, na primeira imagem da semelhança, se não tivesse a legenda, vocês viram alguma característica que vocês poderiam me apontar que é diferente? É difícil. Assim também é na nossa vida. Como é que a gente aprenderia a separar isso na nossa vida? Aqui, nessa vasilha, o Thiago brincou comigo, eu falei que era o meu petisco para poder, enquanto eu estivesse ministrando, mas é brincadeira. Aqui eu cortei uma maçã e uma batata. Eu vou passar para vocês verem. E eu quero que vocês me façam, se vocês conhecem reconhecer o que é maçã e o que é batata. Sorte ao resto aí, você vai pegar uma batata ou uma maçã. Tá pensando que é um queijinho, né? Legal. 5 segundos, né, velho? 2 segundos. É bem rápido, né? Ficar Até o olho pegar um. Sem cutucar. sem comer. Eu já sei o que é. E comer o quê? Maçã. Mas é difícil de. Eu fui na sorte mesmo. Tá na batata lá. Rapidinho, Thiago, você O vê. Thiago é rápido, Thiago. Tô ensinando esses alimentos, não sabe dele? Pode já ter um tempinho para você também, para a coloração. A coloração vai. Assim que você corta, fica mais parecido. Ele já deu pra escurecer um pouco. Começa a escurecer. Você faz um efeito esquisito. Mas você não vai. Mas isso que você sabe que ele tem batata e maçã. Você fala que é só maçã, você pega e come. É verdade. Bom,
Talvez pela coloração, alguns podem ter tido alguma ideia do que seria. Mas se ver rapidamente, vocês não vão saber o que é. Pois bem, com a água vai nos ajudar a resolver esse problema. A maçã ela é menos densa, com isso ela vai subir. E a batata, por ser mais densa, ela vai descer. O que seria isso? Nós podemos retratar a maçã como joio e a batata, a maçã como trigo e a batata como joio. E a água, quem que seria a água? Alguém pode me responder? O Espírito Santo. O Espírito Santo fazendo a separação. Só Ele é capaz de nos trazer esse entendimento, essa revelação do que no nosso casamento tem sido joio e o que tem sido trigo. E de que maneira que Ele traz essa revelação? Por meio de oração no nosso casamento, por meio de palavra de Deus. É sempre importante, isso é uma coisa que eu tenho comigo, eu preciso melhorar nisso e vou melhorar assim Deus me ajudando. Que é, no mínimo, um dia na semana, tirar para orar e ler a palavra de Deus com o seu cônjuge. Isso traz nutrientes significativos para o casamento. Isso traz um crescimento fantástico. Eu me lembro de, na minha infância, sempre ver os meus pais fazendo, além do culto familiar, que antigamente se costumava fazer muito, eles faziam um culto entre eles dois. Eles oravam e liam a palavra. Isso eu vi que meus pais passaram por muitas situações adversas que, olhando assim aos olhos, eu falo assim, poxa, como não entendendo muito questão de casamento, eu falo assim, será que meus pais estão brigando para separar? Mas é porque eu não tinha entendimento de que aquilo era uma coisa que acontecia no casamento, mas eles sabiam resolver aquela situação. Eles sabiam, não que eles chegavam a se agredir em palavras, mas eles tinham uma discussão que onde um e o outro botava o seu ponto de vista e chegava no ponto que eles resolviam, e achavam que não existia situação adversa em casamento, mas existe. E eles sabiam, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, trazia esse entendimento, a sabedoria de abrir mão no momento certo, cada um no seu momento, e ambos entrarem em um acordo. Nessa passagem, mais para o versículo 30, que nós lemos anteriormente, tratam de 3 situações que eu vou lê-las aqui para vocês relembrarem, que fala o seguinte: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, depois colham o trigo e ponham no seu depósito. Nós vamos ver 3 situações aqui. A primeira é esperar. 3 ações. A primeira é esperar. O momento certo para a solução dos conflitos. A disciplina em cultivar. No nosso casamento, isso podemos tratar como a conversa. Quando se tem uma situação em que um faz uma leitura de ser um joio, a pessoa deve se manifestar. Ela deve querer conversar, ela deve sentar com seu cônjuge e de forma respeitosa, não agressiva, porque se você agredir o seu cônjuge, você pode ter certeza que você está jogando mais joio ali para o negócio ficar feio. A gente deve, com palavras de respeito, tratar com o nosso cônjuge as dificuldades ou aquilo que tem incomodado. Quando nós usamos as palavras que agridem, como eu disse, são palavras que dificilmente vão ajudar a
até uma característica de trigo, que o trigo que ele enverga facilmente. O joio ele é rígido, ele é duro, ele é firme, ele não abre mão de jeito nenhum. Então, quando falamos com as palavras apropriadas, com as palavras certas, se ajuda a ser flexível, se ajuda a entender. A outra ação é o crescimento, onde as diferenças tornam-se notáveis, tendo como trigo maleável e se curva com facilidade. Quanto ao joio, é rígido e não se curva nunca. O crescimento é quando você tem aquela conversa, você pontua situações, e aí, com o decorrer dos dias, você começa a se policiar, a rever as suas atitudes para que você tome uma posição diferente. Se você não toma uma posição diferente, você não vai ter o respeito, você não vai ter a compreensão do seu cônjuge. Dificilmente ela vai ver um aspecto de mudança em você. Então, durante o crescimento, é importante que você use com sabedoria a mudar atitudes, a poder ter um conceito diferente, uma visão diferente. Pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele te dê uma outra visão do que você tem feito para que você conserte ou para que você agregue ainda mais no seu casamento. E a última ação é colher. Primeiro arranca todo o joio, amarrando em feixes para ser queimado. Depois colher o trigo e põe no depósito. A colheita é a melhor coisa que se tem para fazer. Né? Para quem já tem costume de ir na roça, você vai lá e vê um pé de alguma coisa lá, e aquela fruta bonita, te dá uma satisfação de você ir lá colher e comer. Esse é o melhor momento de quando você entende toda aquela situação que você passou depois da conversa. Às vezes a conversa requer bastante paciência. Eu coloco um exemplo meu, às vezes eu não gosto muito de repetição. Aí às vezes a velha falou do assunto, eu falo assim, não quero que repete, mas eu tenho que ter paciência, porque ali a gente está dialogando. Quando eu faço essa leitura, entendo essas coisas, e aí a gente tem uma colheita saudável, porque aí passo a ter um comportamento diferente. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de conversar no momento que há uma situação diversa na minha casa. Eu não sou proativo em conversar, porque eu gosto de pensar, eu gosto de refletir às vezes no que eu faço para não também dizer besteiras. Mas às vezes é preciso ser proativo em algumas coisas, não deixar estender as coisas, porque isso acaba ferindo ou machucando. Então, muitas das vezes eu tenho que fazer essa leitura da minha posição, da minha atitude, até que ponto ela é certa, até que ponto ela é errada. E aí, quando tem essa manifestação de forma correta, eu tenho frutos bons a colher. Quando eu não tenho, é amargo, é complicado. Por isso que eu pedi para vocês registrarem como uma fruta, que realmente é isso que a gente põe no nosso casamento, são sabores distintos. A gente tem que saber, quando esses sabores vierem vamos dizer assim, a trazer desconforto para o nosso paladar, nós temos que saber transformar esses sabores. Eu acho que toda fruta, quando você faz um suco, o suco vem agregado de açúcar. Então, quando você faz um suco com a limonada, você adiciona os elementos para que ela fique gostosa, ela é uma fruta bem-vinda. Quando você só chupa o limão, você não vai ter uma cara muito boa. Então a gente tem que saber, quando vier essas situações na nossa vida, saber transformar. E dessa forma, devemos cultivar com a nossa plantação de trigo, pela palavra de Deus, pela sabedoria e o desejo profundo em levar uma relação saudável. Os joios nunca deixarão de tentar matar o alimento e nutrirá o casamento de bênçãos. Devemos então saber lidar com situações com a sabedoria que provém do Pai. Amém? Eu
peço a Deus que isso possa trazer uma reflexão diária para todos nós. Como eu disse inicialmente, isso vale para mim, tanto para mim de uma maneira muito grande, e espero que para vocês agreguem bastante, né, para saberem escolher, para saberem o momento certo de colher, para que, né, o casamento de vocês não venha ser prejudicado, não venha ser arruinado quando não fizer a leitura certa do momento da colheita. Amém? Palavra abençoada, né, gente? Agora eu tenho que pequeno de nota no início. Qual fruta que caracteriza a sua semana? Então, toda vez que a gente faz encontros, para quem está vindo hoje pela primeira vez, a gente faz paparicos. O que é paparico? Nada mais é do que algumas sementinhas que a gente planta ao longo da semana, um carinho, andar de mãos dadas, um beijinho, comprar um presentinho, assim vai. E aí hoje, conversando com o Gustavo, com o Jonas e com a Bela, eu senti no meu coração a gente fazer um paparico diferente. Então, como que vai funcionar o paparico essa semana, principalmente depois dessa palavra? Com o objetivo da gente ter uma semana bacana, uma semana em qual todo mundo aqui no próximo encontro fale que foi morango, que foi uma fruta bem doce, nós vamos fazer o paparico da seguinte forma. Você, né, marido, esposa, vão conversar em casa. Eu vou delegar. As esposas vão procurar os maridos, porque se a gente deixar os maridos, provavelmente não vai procurar. Então, as esposas, no seu caso não, né? As esposas vão procurar, vai procurar cada um o seu marido, e aí vocês vão resenhar, frente a como foi a sua semana anterior, que no caso é essa. E aí, você, juntamente com o seu cônjuge, vai tentar entrar num consenso de o que eu, enquanto esposa, posso fazer, posso renunciar para fazer com que a boa convivência nas próximas 2 semanas seja agradável com o meu cônjuge. E o que eu, como esposa, além de renunciar, posso fazer para fazer com que eu tenha uma boa convivência com o meu cônjuge. Exemplo. Só interrompendo, na verdade 3 semanas. 3? É porque no próximo é... É feriado, verdade. Então, seria... por exemplo, lá em casa, o Jonas, vamos supor, tá? Mantém o guarda-roupa com fica muito no celular. Então, o que ele pode renunciar para que a gente tenha uma boa convivência? Deixar um pouquinho o celular de lado. Principalmente quando ele estiver comigo. Hã? Eu nem gostei do exemplo. Tá. E aí, eu reclamo que ele não me ajuda em casa. Então, o que ele pode fazer para me ajudar? Arrumar em casa. Empregar? Pode também, se ele quiser. Você vai gostar de me empregar em casa? Pois é, mas é que vai pagar, tá? E assim, a mesma coisa eu vou ver uma coisa que eu posso renunciar em favor da boa convivência com os Jonas e também vou ver uma coisa que eu posso fazer em favor da boa convivência com os Jonas. Ficou alguma dúvida? Só um parênteses aqui. Muitas dessas coisas, né, que a esposa e o marido vão entrar num acordo, né, pode ser um joio. Então, assim, sentar e identificar. Os dois conversando, aonde estão os joios ou quais são os joios que têm atrapalhado o nosso relacionamento. Talvez é uma coisa simples, né? Talvez é uma coisa mais complexa, talvez nesse papai não vai dar. Mas tem pequenas coisas que atrapalham muito o nosso relacionamento. Então, o casal sentar junto e identificar. E essa pode ser, professor, então nós identificamos que o joio está sendo o celular. O celular está sendo um joio no nosso casamento. Ou para o marido, ou para a esposa, ou para ambos, né? Então, esse vai ser o paparico. Então, essa semana eu vou renunciar o tempo que eu passo, parte do tempo que eu passo no celular, né? E em prol do bom andamento do meu casamento durante essa semana, da nossa convivência durante essa semana. Se tiver outras situações, o joio é tudo que tem atrapalhado o seu casamento de modo geral. Ok. E ao longo da semana, eu, Gustavo, Bela e Jonas, a gente vai mandar mensagens
no privado, no caso eu e Bela para as esposas e o Jonas e o Gustavo para os maridos, perguntar, e aí, como que está sendo essa renúncia? Porque renunciar não é fácil. Até para a gente também trocar experiência. E aí, beleza, era isso que eu queria falar. Só que quando o Gustavo perguntava como que foi a semana, eu senti muito forte no meu coração de compartilhar algo rapidamente com vocês. Eu dei um testemunho numa igreja semana passada e no final do testemunho eu li um texto, porque quando eu estava passando pelo meu tratamento, que eu fazia quimioterapia, eu lia muito. E aí eu li um livro do autor Spence Johnson, que é o mesmo que escreveu o best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo. E esse livro tem 66 páginas e eu fiz um resumo de uma folha aqui só para ler para vocês. A gente que tem de Cristo, que tem o Espírito Santo, ainda que a gente lê um livro secular, a gente tem uma revelação muito diferente. E Deus, ele usa esses autores para trazer uma novidade de vida, porque para mim trouxe uma novidade de vida. E aí, para todo mundo que falou, nossa, que a semana começou boa e aí foi ruim, a gente percebe que tem altos e baixos o tempo todo. Então, o nome do livro é Picos e Vales, já para começar. Certa vez, havia um jovem muito inteligente que vivia infeliz num vale. Até que saiu de lá e conheceu um velho que vivia no pico. Alguns dias nesse vale eram nublados, outros ensolarados, mas a sua rotina era tão repetitiva que ele a considerava reconfortante. O jovem se perguntava se não estaria melhor vivendo em outro lugar. Às vezes ia para o campo e erguia os seus olhos na direção majestosa da Cordilheira dos Picos, que dominava o vale. Imaginava como que seria estar sobre o pico mais próximo. Por alguns instantes sentia-se melhor, porém quanto mais ele comparava o pico com o vale, pior ele se sentia. Talvez no pico pudesse ter uma visão melhor do mundo. Mas então a dúvida, o medo voltavam a se instalar. E ele imaginava que iria ficar mesmo onde estava. Certo dia, ele colocou o medo de lado e se imaginou subindo no alto da montanha. Então, ele iniciou a caminhada rumo ao pico mais próximo. À medida que subia, a brisa suave e o ar puro o revitalizavam. Quanto mais alto, menor o vale parecia. Quanto mais alto ia, mais feliz ele ficava, sabendo que estava se afastando do vale e superando seus medos. Estava a caminho de um lugar diferente. Quando já se encontrava acima das nuvens, percebeu que estava no lindo dia e pensou: como seria lindo contemplar o pôr do sol lá de cima. Mal podia ele esperar para ver o pôr do sol. Apesar da ansiedade do jovem, ele não conseguiu chegar ao pico antes do cair da noite. Sentou-se e lamentou: ah não, perdi o pôr do sol. Uma voz próxima dele falou: então, o que você está achando da vista agora? Aí o jovem respondeu: que vista? Tentou enxergar algo na escuridão, mas não via nada. O velho se reclinou e passou a contemplar o céu. O jovem, ao ver isso, também olhou para o céu e viu uma faixa de estrelas cintilando acima de sua cabeça. E falou: nunca no vale tinha visto as estrelas com tanta clareza. Belíssimo, não? O velho perguntou. O jovem respondeu: sim, impressionado. Olhando as estrelas, conseguiu relaxar por um momento e perguntou para o velho: elas estavam aí o tempo todo? O velho falou: bem, sim e não. Sim, porque elas estavam aí o tempo todo. Não, porque você só precisava mudar o foco da sua atenção. Então o velho perguntou: por que você veio aqui para o pico? Aí o jovem respondeu: não estou bem certo, acho que estou procurando alguma coisa. E começou a contar ao velho como estava insatisfeito vivendo no vale e que sentia que devia existir uma outra forma de viver. Contou sobre os empregos que perdeu, os relacionamentos que foram destruídos e a sensação de que ele não estava fazendo uso do seu potencial. O velho respondeu: é natural, todo mundo, em toda parte, tem picos e vales em sua vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O que exatamente você quer dizer com picos e vales? Perguntou o jovem. O velho respondeu: eu quero dizer, picos e vales são os altos e baixos que você experimenta no trabalho e na vida. Esses momentos bons e ruins são tão naturais quanto os picos e vales geográficos que vemos na superfície do planeta. Os dois tipos de altos e baixos estão espalhados por toda parte e encontram-se interligados de modo semelhante. Você pode entender isso da seguinte forma: os picos e vales não são apenas momentos bons e ruins que acontecem com você, são também o modo como você se sente internamente e como reage aos acontecimentos
acontecimentos externos. O modo como você se sente depende em grande parte de como você encara a situação. O velho continuou. Descobri que podemos nos sentir bem mesmo quando coisas ruins estão acontecendo à nossa volta. Descobri que podemos viver bem mesmo quando passamos pelo vale. Picos e vales estão ligados, o jovem completou. O velho falou, você é bastante observador, meu jovem. O velho disse com um sorriso, quem é capaz de dizer onde termina a parte mais alta do vale e onde começa a parte mais baixa do pico? A forma de você enfrentar os momentos bons de hoje impacta em seus maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins de hoje geram os bons momentos de amanhã. Por exemplo, as pessoas que usam essa perspectiva tendem, durante os momentos ruins, fazerem as coisas melhorarem. Você parece feliz. Isso porque você está sempre nesse pico, falou o jovem com o velho. Não é por isso que eu estou feliz. E outra, eu não fico aqui sempre. Tenho de visitar o vale para conseguir mantimento e para conseguir sobreviver. E outras coisas também eu preciso fazer lá embaixo. O jovem ainda estava sonolento e não havia compreendido por completo o que o velho estava tentando lhe dizer. E o jovem falou, eu acho que eu poderia ser feliz aqui em cima para sempre. E acrescentou, Senhor, como eu posso ter prazer quando estou no vale? Na verdade, divertiu o velho, seu modo de desfrutar o vale tem muito a ver com o tempo que você fica nele. Uma forma interessante de pensar nos picos e vales é o seguinte, picos são os momentos em que você valoriza o que tem. Vales são os momentos em que você sente falta do que não tem. O que meus pensamentos têm a ver com isso? Perguntou o jovem. Você se lembra da primeira coisa que você fez quando chegou a esse pico? O velho perguntou. O jovem se esforçou e não lembrava de nada. O velho falou, você disse, poxa, perdi o pôr do sol. Concentrou-se no fato de ter perdido o pôr do sol e não enxergou as estrelas, sequer comemorou o fato de ter chegado ao topo. Como você acha que você se sentiria se ao chegar aqui tivesse erguido os braços e gritasse, uhul, consegui? O jovem soltou um suspiro e pensou, poxa, eu transformei o meu pico pessoal no vale. Eu tinha conseguido chegar ao lugar com o qual sonhei durante anos, mas continuava me sentindo fracassado. O jovem voltou para o vale e em questão de dias, a vida do jovem começou a desmoronar de novo. E tudo começou a dar errado. E o jovem lembrou que o velho dissera para ele, você pode transformar seu vale num pico quando identifica e tira proveito do bem oculto que existe neste mau momento. Muitas pessoas veem um vale profundo dessa forma. Veem os vales como os períodos de frustração, de dor, depressão, desilusão, raiva, fracasso. Mas lembre-se do que acontece com você quando você identifica que existe uma beleza oculta durante esse processo. O modo como você administra o seu vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Agora, ilustração rápida. Imagina um vale, imagina uma montanha. O que ele fala? Você não consegue, quando você imagina um vale, perceber onde que é o início da parte mais alta do vale. E você também não consegue perceber onde que é o início da parte mais baixa da montanha. Porque estão interligados. E na nossa vida, gente, todo momento tem picos e vales. Não vai ter semana que o nosso casamento vai ficar top das galáxias, mas vai ter semana que o nosso casamento vai estar lá embaixo. Só que no vale também tem belezas, são belezas ocultas. Quais são as belezas? Do alto da montanha, eu vejo uma linda paisagem, vejo os rios e as florestas. Mas lá no vale, eu consigo pegar na água, usufruir daquele rio, eu consigo pegar uma frutinha, eu consigo comer alguma coisa, enfim. Existe uma beleza oculta, ainda que eu esteja passando por esse vale. E quando a gente passa pelo vale e alcança um pico, quando você chega no alto de uma montanha, o que você faz? Você começa a observar a paisagem e identifica que tem uma outra montanha ainda mais alta. O que você fala? Ah, não, agora eu quero ir naquela montanha. Só que para você sair desse pico para chegar naquele outro pico, o que vai acontecer? Você vai ter que passar pelo vale. Então, a mensagem que eu tirei para mim durante o meu processo de tratamento, que eu quero passar para vocês, depois que eu ouvi essa questão de como que foi a semana, vai ter altos e baixos na semana, sim, mas ainda que tenha altos e baixos, como você falou, né, com sua filha de 15 anos, a Ju e o Rafa falou do casamento, eu e João dos altos e baixos com relação à minha saúde, tem coisas bonitas, ainda que tem esses altos e baixos. Olha o que você tem em casa. Eu tava mal pra caramba de cama, o bonito ali começou a arrumar casa. Foi algo bonito que aconteceu no momento de vale. Então não pense só no momento de vale, pensa que tá no vale, tá, mas vai ter um pico ali que eu vou alcançar. Tá no pico, vai, mas vai ter um
pensar que vai ter um vale e depois vai ter um outro pico e assim vai. É igual aquele eletrocardiograma faz assim e assim. Se fica assim, o que